Oi pessoal, eu sou Cristina Long e eu vim gravar o vídeo de hoje aqui para falar para vocês das dificuldades que muitos jovens, muitas crianças têm em poderem ser aquilo que eles querem ser. Então, a pressão que existe à volta da criança, ela é muito grande. Então, muitas vezes, o pai ou a mãe projetam na criança uma ideia de que eles deveriam ser ou estar num determinado papel, né, que seria muitas vezes esses papéis que são desorganizados emocionalmente. Por exemplo, esses papéis onde você pretende que seu filho seja o melhor na escola, onde você deseja que seu filho vá para uma determinada coisa específica, e aí essa criança, ela desde muito cedo, ela aprende que ela não pode ser. Então, o que isso acarreta quando a criança não consegue ser? Ela começa a ter dificuldades, ela começa a ficar insegura, ela começa a entender que ela precisa fazer coisas para que os outros as aprovem. Então a criança, quando ela começa a chegar nesse patamar, ela começa a apresentar várias questões emocionais, principalmente na escola, principalmente também com os amigos. Então, se esse é o caso do seu filho, da sua filha, eu quero que você compreenda a primeira coisa, que é o seguinte: é importante que você observe o seu filho como ele é e não como você gostaria que ele fosse. Né? Será que o fato do seu filho ser um pouco diferente daquilo que você imaginou não é aquilo que está causando conflito na criança e que você não está percebendo? Porque, gente, a criança, ela precisa estar encaminhada para a própria vida, né, emocionalmente falando, de um modo carinhoso, de um modo onde a criança ela possa ter a oportunidade de se colocar, de aprender com uma certa tranquilidade, ou seja, do jeito que ela faz normalmente e que tem a ver com a própria personalidade. Agora, quando a gente começa a pressionar os nossos filhos, eles começam a sentir que eles não podem ser. E quando a criança sente que ela não pode ser, o que começa a acontecer? Ela começa a ter questões emocionais. Tem crianças que engordam, tem crianças que ficam inseguras, tem crianças que começam a roer unhas, tem crianças que não querem mais ir à escola ou não querem fazer mais algumas coisas, ficam muito irritadas. Então, é importante nós, como adultos, olharmos para estas crianças com esse olhar a respeito do que aquela criança, o que aquela criança, o meu filho, precisa, ao invés daquele olhar que geralmente é um olhar que todo mundo, a maioria das pessoas faz, que é um olhar onde diz respeito ao que eu quero que seja. Então, essa dica é importante para que você realmente observe se o seu filho tem ou não um problema. Eu recebo bastante aqui no consultório casos onde a mãe muitas vezes fala: olha, meu filho tem tal problema. E aí a criança vem e eu observando, eu mostro para essa mãe muitas vezes que a criança não tem esse problema. E a pessoa olha para mim e fala assim: nossa, realmente eu não tinha reparado. A questão é que eu acho que deveria ser de uma determinada forma. Então eu trouxe esse assunto hoje aqui para vocês, no vídeo de hoje, porque é importante que você observe realmente o que seu filho precisa. Agora, se ele realmente está apresentando uma situação emocionalmente falando, onde ele está inseguro, onde está a criança ela não está se adequando aonde ela vai, né, aos lugares que ela vai, por exemplo, quando ela está com os amigos, sempre tem alguma questão, ou quando ela está na escola, sempre tem outra questão, a criança está com muita dificuldade, está começando a ficar mal emocionalmente a respeito disso. Se esse é o caso da sua criança, do seu adolescente, aí sim é um momento onde a gente pode trabalhar emocionalmente para que a criança se livre do peso emocional que vem de fora, que vem ou até dos pais, muitas vezes, outras vezes da situação em si de pressão, tá? Eu não estou falando de se livrar dos pais, muito pelo contrário, mas se livrar das sensações. Quando a gente trabalha essas sensações dentro da criança, ela passa a se sentir segura. E quando a criança passa a se sentir segura, ela passa a conseguir ser o que ela realmente é, ao invés dela ser o que querem que ela seja. Então, essa reflexão é importante. Então eu vou deixar a pergunta para você: seu filho, quando você olha para o seu filho, você enxerga nele algo que ele é ou algo que você quer que ele seja? Então isso é muito importante que você reflita, para que você não cometa o mesmo erro, muitas vezes, que cometeram com a gente, de projetarem coisas na gente que nós não somos na verdade, tá bom? Gente,
Eu sou Cristina Long, o meu site é cristinalong.com.br. Para quem não me conhece, eu trabalho com técnicas terapêuticas como a programação neurolinguística e a hipnose principalmente, e eu me especializei em tirar essas sensações ruins, esses traumas, essas ideias emocionais a respeito do não poder ser, a respeito dessas travas que as pessoas apresentam e que fazem elas não conseguirem ir para a própria vida, fazem elas não se encaixarem em lugar nenhum. Então, se você precisar de ajuda, cristinalong.com.br. Até o próximo vídeo.